Caio, meu amado pastor Caio Fábio, lá Braulio, amigos da Vem, porque foi uma das coisas mais impactantes na viagem que eu fiz com o Senhor para Israel. Aliás, eu recomendo a todos que puderem se programarem e viajarem com o Caio Fábio, porque é incrível. Não só pelo contexto espiritual, do quanto a gente cresce, mas principalmente pelo contexto histórico. Você vê, você está diante da história, né? Mas um dos momentos que mais me impactou foi a nossa chegada a Jerusalém. Todo mundo tem esse encantamento, essa idolatria por Jerusalém, e o Senhor meteu o pau em Jerusalém. Falou sobre o Jesus chorou, que no termo grego refere-se a um soluçar, um choro de desespero. Jerusalém é a cidade que mata profeta. Chegou a dizer até que o Senhor chegou até a dizer que Jerusalém não era a filha da promessa, não era Sara, que Jerusalém era Agar. E para não ser um herege, entre aspas, muito entre aspas, sozinho, mostrou o que Paulo disse. E eu achei isso de uma coisa brilhante, porque realmente Jerusalém é a única cidade no mundo que pode culminar numa terceira guerra mundial, o que o Senhor chamou dos povos do livro, a religião do livro. Conta isso pra gente mais um pouquinho. Acho que todo mundo deveria ouvir. Um beijo, te amo, saudades. Querido Gustavo, muito amado Gustavo, falei com ele tem uns 2 dias. Olha. E muito querido, muito amado mesmo. Deus te abençoe, Gustavo. Amém. E a gente está sempre assistindo os vídeos dele, quase todos os dias. A Adriana pega um, eu pego o outro, a gente dá umas risadas. Ele nos faz rir todos os dias, o Gustavo. Mas olha só, há uma confusão muito grande sobre o significado de Israel e de Jerusalém na cabeça dos crentes. É enorme a confusão. Por exemplo, pelo fato de que existe um povo, existe uma nação chamada Israel na Bíblia, pelo simples fato de estar na Bíblia, aquela nação passa a ser objeto de uma torcida organizada, porque a sobrevivência daquela nação como nação é vista quase que como uma condição absoluta para que a palavra de Deus seja a palavra de Deus. Ou seja, é como se Israel não desse certo como país sobrevivente, a palavra de Deus houvesse falhado. Não vingaria. É só porque está na Bíblia e foi a linha mestra do diálogo bíblico entre Deus e o homem, foi a ascendência e a descendência de Israel, a ascendência humana, semítica, hebreia, e aí então essa ascendência e depois a descendência judaica e do que mais tenha dali procedido, é como se, pelo fato de haver o registro desse diálogo e de uma relação tão intensa de Deus com um povo, esse povo passa a ser um garantidor de que a palavra de Deus é verdade. E as pessoas mal veem como esse povo viveu em estado de antagonismo e desobediência a Deus a maior parte do tempo. E quando esse povo é visitado pela visitação sublime daquele Sim. que veio para o que era seu, os seus não o receberam, não o acolheram. Antes o rejeitaram. E viveram 2000 anos espalhados por todas as nações da terra, 2000. Ou seja, se você somar o tempo que Israel passou fora da terra que Abraão recebeu como promessa
divino, você vai ver que Israel passou 430 anos no Egito, depois passou pelo menos mais 70 no cativeiro babilônio, depois ficou 400 anos de volta na terra, mas sem autodeterminação, no período intertestamental. Aí continuou mais 70 anos na terra no período de Jesus e dos apóstolos, mas sem autonomia política, no máximo acertos e conchavos com Roma. Aí resolvem enfrentar Roma, no ano 70 são expulsos e ficam 2000 anos, então 430 mais 70 mais 500 mais 2000. Agora, se você quiser dar uma colher de chá e dizer, não, esse tempo intertestamental, depois da volta do cativeiro até Jesus, vamos considerar que como eles estavam morando na terra, mesmo sem nenhuma autodeterminação, esse tempo valeu. Então nós temos 430 mais 70, 500, 2.500 anos fora da terra, peregrinando pelo mundo. E se mantiveram uma raça. Sim. Quando eles deixaram de ser um país, porque para você ter um país você tem que ter um povo e uma terra, eles continuaram a ser uma nação do ponto de vista de serem uma etnia. Uma etnia. E como etnia eles continuaram a ser também uma raça, porque só se casavam entre eles mesmos. E se preservaram nas práticas tradicionais e religiosas durante esses milênios fora da terra deles. Milênios. O que os manteve não foi a terra, nem tampouco a esperança de mudar para a terra, ela era muito volúvel. Havia gerações com muita vontade e havia outras que não estavam nem aí. Como do tempo do cativeiro em Babilônia. Por que aqueles salmos como 137, 133 especialmente foram escritos? Ó, como é bom e agradável viverem nos nidos dos irmãos. É uma convocação para quem? Para que aqueles que, após receberem a permissão para voltarem todos para a terra de Israel, voltarem da Babilônia para a terra de Israel, muita gente não veio. Por isso aquele salmo está convidando o pessoal para voltar, como é bom e agradável viverem aqui, os irmãos, entre o Hermon e o Monte Sião. É aqui que a bênção, o Senhor ordena a bênção, venham para cá, é um convite assim. Muita gente não quis, como até hoje, tem muito mais judeu morando fora de Israel do que em Israel. Tem muita gente que não quer mudar para lá, nem pensa no assunto. Nem por causa disso eles deixam de ser judeus. Porque o ser hebreu é um estado de espírito, é um ser caminhante, aturu. O ser um israelita é fazer parte de um povo que se identifica com Abraão, Isaac e Jacó, especialmente com o vínculo de luta de Jacó com o anjo, quando o anjo toca o nome de Jacó para Israel, que é esse príncipe de Deus que briga com Deus pedindo bênção, sem largar a bênção de Deus, vive num estado de beligerância com os céus. Israel, desde Jacó, desde o deserto. Aí você tem essa raça, essa etnia, esse povo, essa fé virou um país, uma nação, estado, com Saul e logo depois com Davi, depois teve a monarquia davídica operando no sul, em Jerusalém e em Israel. O Reino Norte se esboroou todo, depois do exílio eles não mantiveram unidade, se esboroaram, os que voltaram viraram os samaritanos e passaram a ser objeto de desprezo por parte dos judeus. Então hoje a gente chega num... E Paulo, por exemplo, aí
a gente chega no advento do Novo Testamento. No Novo Testamento você vê Jesus ambivalente em relação a Israel o tempo todo. De um lado ele diz que a salvação vem dos judeus, ele diz que o evangelho precisa ser primeiro pregado a todas as tribos de Israel, ele diz que o tempo do mundo ainda não tinha chegado, ele ainda está dando prioridade às ovelhas perdidas da casa de Israel. São declarações que ele faz enquanto está por ali. E ele diz que aquele evangelho tem que ser testemunhado em Israel, porque aquela geração é uma geração perversa da qual se pedirá juízo por tanta revelação e tanta rejeição de Deus. Por um outro lado, ele chora e diz: isso agora te está encoberto, você não consegue ver até que você venha dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, existe um até que de esperança para Israel no futuro, espiritualmente falando, para enxergar quem é aquele na mão de quem o cetro espiritual está, que é Jesus de Judá, da tribo de Judá. E aí vem Paulo como um grande intérprete disso tudo. E para Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, foi onde você, Gustavo, fez alusão à minha referência, lá em Jerusalém, Gálatas 4, quando ele fala isso lá em Gálatas 4, Jerusalém ainda existia, com as muralhas originais do rei Herodes, com pedaços da muralha do templo de Salomão, que hoje é o Muro das Lamentações. Ainda tinha muita coisa, o passado estava inteiro lá. Não tinha chegado o ano 70 da nossa era, quando a cidade foi totalmente destruída, então pelos romanos. E com a cidade lá, presta atenção nisso, viu, meu amigo? Com a cidade lá, com o templo lá, com o sacerdócio levítico lá, com tudo lá, ele se converteu no caminho para Damasco e não voltou para lá em momento algum. Ele não achou que tinha nenhum caminho de volta a fazer, a não ser 15 anos depois. Ele foi lá só para dizer: olha, diminuam a pressão, vocês estão oprimindo os gentios que estão se convertendo e vocês querem transformar esses caras em judeus. Eles não são judeus. Ele foi lá dizer essa mensagem para a igreja de Jerusalém, para Tiago e para os outros. E aí eles deram uma aliviada na pressão. Aliviaram literalmente. Aí Paulo leva, comunica tudo isso. Pedro tinha a impressão de que era um cara libertão e era um careta danado ainda, né? Pedro pensava que ele era o liberto. Que ele tinha a primogenitura da pregação do evangelho aos gentios, mas era um cara cheio de amarras, de preconceito. Paulo deixou ele no chinelo no que diz respeito a compreender o que o evangelho tinha trazido de libertação de tudo, não era de algumas coisas. E aí Paulo encontra com Pedro lá na igreja da Galácia. E Pedro estava usufruindo a maravilha de, como judeu, viver a liberdade do evangelho aos gentios, conforme um gentio, até que chegaram pessoas da igreja de Jerusalém, e o Pedro deu uma embabacada geral. Aí começou a dizer: não, eu não como essas coisas, não, é coxa, então eu não como, só como se for coxa. Isso aqui, no mesmo lugar, na mesma mesa, com as mesmas pessoas, só porque chegaram uns crentelhos de Jerusalém, ele assumiu essa atitude hipócrita. Aí Paulo diz lá, está escrito em Gálatas, Paulo diz no capítulo 2 que ele se levantou na presença de todos e repreendeu a Pedro. Nossa. Repreendeu aquela hipocrisia. Repreendeu aquela falta de evangelho. E disse: olha, circuncisão e não circuncisão não é coisa nenhuma. É ali naquele contexto falando para Pedro que ele diz: olha, o circuncidado não é nada e o incircunciso também não é coisa alguma. Nada disto presta para nada. Porque o que vale ao coração está confirmado com graça.
Aí ele prossegue pregando para Pedro, para os presbíteros de Jerusalém que estavam lá e para os gentios da Galácia. Aquela carta é uma descrição dessa mensagem, com Pedro ali vendo. Ele diz, olha, Jerusalém é a cidade da escravidão. O que Jerusalém já produziu de libertação até hoje? Me conta uma história de libertação que Jerusalém tenha provocado. Ela passou a ser objeto de desejo, depois virou um fetiche sagrado, depois virou objeto de idolatria denunciado por todos os profetas e depois se transformou no lugar da ufania e da arrogância suprema, dizendo que Deus habitava aquele lugar e que fora dali Deus não habitava. Deus era Deus no templo. Deus estava sob o comando da religião e do sumo sacerdote. Todas as grandes guerras dos judeus, depois que Jerusalém foi tornada a cidade deles, aconteceram por causa de Jerusalém. Por idolatria a Jerusalém, por deslumbre por Jerusalém, que aí se esqueciam de Deus, do próximo, da vida, do amor, da obediência, se tornavam religiosos empedernidos, aí cativeiro, aí disciplina, destrói o templo, acaba com tudo, aí eles começam a reconstruir tudo outra vez, aí de novo atingem um estágio enorme de grandeza religiosa, aí se ensoberbecem de todos os modos. Deus envia seu Filho e eles, ofuscados pela religião, não enxergam Deus. E aí é mais catástrofe. Como diz Paulo, até que o tempo dos gentios, até que esse aeon se complete, Jerusalém vai ser objeto de pisamento, de esmagamento, de prensa. É um lugar de juízo. E ele diz para Pedro, Paulo, você não vê que essa Jerusalém aí não é a Sara do casamento com Abraão, que gerou o filho da promessa? A Jerusalém Sara, que gerou o filho da promessa Isaac, não é deste mundo, está escrito lá, não é desta terra, é do céu. Não é feita com esses tijolos aqui. Essa aqui é uma Jerusalém que só gera guerra, escravidão, ódio, disputa e morte. Será que vocês não conseguem ver que o verdadeiro Israel é espiritual? Que o Israel carnal foi produtor de guerra? Assim como Jacó e Esaú guerrearam, esses Jacós carnais vão brigar contra os Esaús árabes, primos da mesma descendência, até o fim, um pegando no outro, disputando a cidade, a terra, brigando pela bênção, antagonicamente. Odeiam-se pela bênção. Nossa. É um horror, é um diabo posto ali. E quanto mais aquilo é idolatrado e dogmatizado por judeus, por cristãos e por muçulmanos, mais o urânio enriquecido da calamidade futura está sendo ali produzido por ações de natureza política, de enriquecimento de urânio político ali, que só pode produzir uma explosão devastadora. É só continuarem com as ênfases atuais que vocês vão ver no que vai acontecer. Eu estou com Paulo. E Paulo, se estivesse vivo hoje, diria, eu estou com Caio. Porque o Israel, o Estado de Israel, é como qualquer outro Estado. Faz coisas certas, faz coisas erradas. Quando faz coisas certas, a gente aplaude. Quando faz coisas erradas, a gente enfrenta. Sabendo que o povo de Israel, dentro do Estado de Israel, não é o Estado de Israel. O Estado de Israel é uma potestade política. O povo de Israel é feito de gente que concorda e não concorda com aquele Estado. Por isso tem uma eleição lá que está longe de ser unânime. Está ali, ó, porque metade do povo não concorda com esse tipo de Estado e atitude. E eu tenho muito mais a ver com o sentimento desse povo do que com as atitudes desse Estado.
Por isso, mudar a embaixada para Jerusalém atende apenas o interesse do Estado de Israel, mas não atende e não facilita a vida do povo de Israel. O povo de Israel terá mais facilidade se diminuir a intensidade do problema político dogmático que Jerusalém suscita. E aí eu poderia falar o resto do papo de graça, mas o tempo ia acabar, meu querido Gustavo Mendes. Mas a gente vai falando sobre isso porque o assunto está longe de ter sido esgotado na Terra. A gente ainda vai ter muita discussão sobre isso no mundo. Beijo para você, Gustavinho. Deus te abençoe, meu filho. Eu tô aqui. Tô aqui. E aí? Mas tem como diminuir, Caio? Gustaviando rapidinho aqui, tem como diminuir esse problema? Diminuir. Político dogmático. É só diminuir o dogma, né? Sim. Para diminuir o dogma. Se o Trump não tivesse ido lá com essa história de mudar a embaixada para Jerusalém, talvez se tivesse avançado muito mais numa discussão, num diálogo sobre pacificação. Quando ele fez isso, ele deu força para o Netanyahu e para aqueles que bancam o Netanyahu no poder, que é o lado mais radical, dogmático, ortodoxamente inflexível Tá. dos religiosos de Israel, de judeus. Então, aí vem o Bolsonaro, vai lá, botar mais lenha nessa fogueira. Aí só vão enriquecendo urânio. Enriquecendo urânio. É. Então para com isso, porque a questão em si já é problemática o suficiente. A gente não precisa ajudar a enriquecer o urânio. E eu não faço distinção entre o povo de Israel e qualquer outro povo da terra. Não faço. Eu admiro, vocês vejam, quanta coisa minha positiva falada sobre Israel. Sobre a inteligência dos judeus, a diferença dos judeus. Tudo isso, a história dos judeus é uma história diferente. Agora, sem idolatria, sem fetichismo, sem culto a esse DNA. Isso, a gente já tem 4.000 anos de história para nos ensinar a desgraça que o culto ao DNA judaico cria, como é uma espécie de nazismo ao contrário. Nazismo ao contrário. É um arianismo ao contrário. Não sai matando os outros por aí, mas julga os outros inferiores. Não cria campos de concentração, mas cria campos de separação. Sim, de acepção. De pessoas. Sim. Então, isso tudo tem que ser visto só a partir dos olhos de Jesus e como Jesus olhou. Eu não quero dar a Israel nada além do que Jesus de Israel deu e acerca de Israel falou. Eu paro ali. E olha que desse pessoal aqui no Brasil, vai a Israel e que não seja agente de viagem trabalhando, Certo. seja gente levando gente, eu já levei mais do que todo esse povo somado. E o meu olhar nunca foi outro, sempre foi esse, de modo que eu nunca levei por nenhuma idolatria sagrada ou fetichista. Aprende-se demais, eu cresço e gosto de ver as pessoas irem abrindo os olhos, irem enxergando. Parece que camadas vão sendo tiradas, elas vão vendo. Adoro ser participante desse processo de iluminação dos olhos das pessoas, de compreensão. Mas é isso, meu querido Gustavão. Beijo. Beleza.